E eu acredito que toda mulher, ela merece viver livre. É isso que eu acredito. Livre do quê, Clau? Livre do peso, dos pesos emocionais, dos pesos físicos, dos pesos mentais. Essa é minha filosofia de vida, é a liberdade. Isso é o que faz sentido para mim em tudo na minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha vida, no meu relacionamento, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida como mãe. Eu acho que essa liberdade todas nós merecemos, que é do ser humano, né? Ser livre. E aí, essa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês que por mais que você queira emagrecer, você não tem permissão para emagrecer. E eu vou mostrar aqui para vocês. Se emagrecer fosse só uma questão, fazer a dieta eu vou emagrecer. Pode até emagrecer, mas em algum momento da sua vida que você passar pela mesma questão que fez você engordar, você vai voltar a ter reganho de peso, né? Aí a gente vê na internet o índice de reganho de peso, que eu vou trazer aqui para vocês também algumas pesquisas para vocês entenderem. A gente vê bariátrico aí que fez a cirurgia, que para ele era a última alternativa, mesmo assim engordando. Se bariátrica resolvesse, ninguém reganhava peso, né? Se remédio de emagrecimento resolvesse, ninguém reganhava peso. Se só a dieta em si emagrecesse, ninguém reganhava peso. Inclusive, eu tive um processo de reganho de peso em 2022. A maioria que me conhece aqui soube disso, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês que o negócio é um pouco mais profundo. Então, deixa eu compartilhar o material dessa aula. Eu gosto muito de dar aula já com material, que o ser humano ele também é visual. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai dar início à nossa aula. Vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Nossa aula hoje, vou trazer para vocês os bloqueios que te impedem de emagrecer. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, se alguém não achar aí, tem um chat aqui, gente, de mensagens. Eu gostaria que vocês me respondessem. Quem aqui já tentou emagrecer várias vezes e não conseguiu? Quem aqui já tentou emagrecer várias vezes, até conseguiu perder um certo peso, voltou a reganhar peso? Quem aqui nunca tentou nada para emagrecer? Coloca aqui no chat para mim, se você algumas dessas situações já aconteceram aí com vocês, né? Tem uma caixinha de mensagens assim, você pode colocar aí o que já aconteceu aí com você. Há um tempo atrás, não, Mayara, você não é um caso perdido, tá? Não existe caso perdido. Todo mundo tem solução. Eu até perdi o sentido do que eu estava falando. A Priscila falou, já tentei várias vezes, mas me cobro demais. Tem isso também, tá? Somos seres humanos individuais, isso para começar, tá? Só que existem alguns padrões. Eu já atendi mais de 42 atendimentos individuais. Eu já, em grupos de emagrecimento, desde 2020, eu faço grupos de emagrecimento e me questionava sobre a questão do reganho de peso. Por que tinha tanta gente? Inclusive, tinham pessoas que participavam ali dos grupos, perdiam 30, 40 quilos, daqui a um tempo me procurava de novo, reganhei peso. Inclusive, eu passei pelo reganho de peso na pele, né, gente? Isso é uma coisa que me incomodava. Eu falava, gente, tem alguma coisa a mais que as pessoas não estão vendo, que não tem a ver só com fazer uma dieta, fazer treino, mas que as pessoas não estão vendo. Foi quando eu embarquei essa jornada de trabalhar a mentalidade, trabalhar emocional, onde eu fui estudar de fato, gente. Eu embarquei numa linha de estudos, gente, e cada vez eu tô gostando mais, porque eu tô descobrindo coisas que não tá só ajudando as outras pessoas, mas tá ajudando a mim mesmo a entender muita coisa sobre reganho de peso, né? E hoje, a questão do sobrepeso, da obesidade, tá ficando assustadora, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações. Mas, vamos começar aqui com essa frase. Você quer emagrecer, mas você não tem permissão. E eu vou mostrar para vocês aqui quem não te dá essa permissão para você emagrecer. Então, você quer. Eu acredito que a maioria aqui fala, eu quero emagrecer. Coloca aí no chat, eu quero emagrecer. Eu acredito que a maioria que está aqui quer emagrecer. Mas por que eu tento várias vezes e não consigo? Por que eu sinto, como a Mayara falou, um caso perdido? Porque você não tem permissão. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que você não tem permissão para emagrecer, por isso, tantas vezes você falha, tantas vezes você vai, abandona, tantas vezes você não consegue ter constância. Existem várias situações, mas dentro do contexto geral, tem 3 situações que fazem com que você trave no seu emagrecimento. Então, vamos lá. Eu quero trazer primeiro para vocês essas pesquisas que eu fiz, tá? 75% dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso em 20 anos, aponta estudos. Ou seja, estudo acima que, diante do cenário, a tendência atual, a obesidade e o sobrepeso poderão ser responsáveis por 1,2 milhões de mortes. Hoje, não se fala nisso, mas a grande causa de mortes tem a ver com obesidade ou sobrepeso, ou com a má qualidade na alimentação. Só que, na hora que a pessoa morre, vai dar o quê? Insuficiência cardíaca, problema de coração, vários outros problemas. Não vai colocar lá, morreu em decorrências da obesidade. Agora, né? Porque daqui a um tempo, conforme os médicos estão avançando, eles vão começar a colocar isso também ali no atestado de óbito, porque isso está acontecendo muito, gente. Tem pessoas morrendo nos hospitais por decorrência de problemas que são gerados devido ao sobrepeso e à obesidade. Então, gente, em até 20 anos, 75% dos brasileiros estarão com sobrepeso e obesidade. O que era antes uma coisa incomum está se tornando normal. E a gente não pode aceitar isso. Cirurgia bariátrica, 92% das pessoas voltam a engordar depois da operação.
Mostra novo estudo da USP. A USP estudou os bariátricos. Gente, você fazer uma cirurgia tão complexa como é a cirurgia bariátrica e você está ali pautado a reganho de peso. Ela não é a solução. Se fosse a solução, todo bariátrico faria bariátrica e ficaria magro. E eu já atendi, gente, acho que 4 bariátricas já. Nos meus atendimentos, eu atendi 4 bariátricas já. Então, a bariátrica não é a solução. Ozempic e Wegovy, nem sabia que tinha essa injeçãozinha com esse nome, gente. Eu acho que tem uma outra agora que tá rodando aí. Novo estudo analisa risco de pensamentos suicidas. Ou seja, pessoas que tomam essas injeções, algumas pesquisas estão apontando que depois as pessoas começam a ter esses riscos de pensamentos suicidas. As pessoas podem entrar em depressão, porque a maioria dessas injeções, elas mexem com o nosso sistema nervoso central. Então, é um perigo. Então, bariátrica é a solução definitiva? Não. Tomar essas injeções caríssimas é a solução definitiva? Não. Só fazer a dieta e o treino, apesar de fazer parte do processo de emagrecimento, é a solução definitiva? Também não. Vai muito mais além de tudo isso aí. A sua gordura, ela tem uma função emocional de proteção. Enquanto o seu corpo se sentir inseguro, ele necessita do peso extra para te proteger. Pensa num super-herói. A maioria dos super-heróis, eles têm alguma coisa que os protege. A gente pensar no Thor, o que protege o Thor? Aquele martelo, né? Se a gente pensar no Homem de Ferro, o que protege o Homem de Ferro? Aquela capa dele. Se pensar no Super-Homem, a capa do Super-Homem. Todo super-herói, ele precisa de alguma coisa para o proteger. A gordura, ela é isso para você. Ela é uma capinha de proteção para você. Seu corpo, ele tá em insegurança. Qual é essa insegurança? Uma insegurança que é emocional. Então, enquanto essa insegurança emocional existir, toda vez que você tentar tirar a sua capa, ela vai querer voltar. E aí você, de uma forma muito rápida, você volta. Por quê? Você não resolveu aquilo que você precisava resolver para que o seu peso fosse liberado. Esse peso, ele não é só um peso físico. Ele é um peso emocional também. E você precisa dele. E talvez ele venha desde uma época muito quando você era criança lá. Ele pode ter até se estourado na vida adulta. Mas ele já veio desde a sua infância. Só que talvez lá na sua infância você tinha uma outra proteção, que não era o sobrepeso. Mas aí na sua vida adulta, você precisou criar essa capinha de proteção emocional, que é o sobrepeso, a obesidade, essa gordura que você tem no seu corpo. Ela é essa capinha de proteção. Você não sabe viver sem ela. E toda vez que pensa quando você está se despedindo de uma pessoa muito querida para você, que pensa assim, vamos pensar assim, vou falar de uma coisa aqui, mas numa morte de um ente querido. Você demora para você sentir que aquela pessoa saiu da sua vida e você sofre muito. Se a pessoa morreu, você sabe que você não tem mais aquilo. Só que se a pessoa tá viva, a gente tende a ir atrás. Eu vou trazer uma questão, relacionamento, né? Quem aí já não teve aquele namorado que você não quis, terminou o relacionamento, mas depois você queria ligar, você queria buscar, ir atrás da pessoa, porque você não sabia viver sem aquela pessoa. Então é mais ou menos isso. A gordura você não sabe viver sem ela, porque ela tem uma proteção emocional. Enquanto você não resolver essa questão, ela vai estar sempre voltando. Você vai estar sempre indo em busca de volta dela. É por isso que se eu começo muito bem, daqui a pouco eu paro e volto. Eu até perco um peso, mas aí volta esse peso. Então, eu vou trazer aqui para vocês as 3 proteções emocionais que essa gordura está trazendo para você. Mas antes, eu quero mostrar esse iceberg que é a sua mente. Esse iceberg, ele foi mais ou menos criado por Carl Jung, que ele começou a estudar inconsciente. Freud, na psicologia, ele trabalhava muito mais a parte consciente do ser humano. Já o Jung, né, que era um discípulo de Freud, ele resolveu estudar o inconsciente, que ele percebeu que muitas das coisas que a gente vivia estava no nosso inconsciente, não estava na nossa consciência, né? Consciência é o quê, gente? É 5%. Então, conscientemente, eu posso falar assim, quero levantar minha mão, levanta aqui minha mão. 5%. Inconscientemente, eu tô aqui mexendo a boca, eu tô piscando o olho. Isso é tudo inconsciente, que a gente chama de automático. São processos naturais do nosso corpo. Então, 5% é consciente. Então, eu faço de forma consciente. Então, você vai comer, você come de forma consciente 5%. Só que tem aí 95% seu que tá agindo inconscientemente, ou seja, tá no piloto automático, a sua mente. Você, lembra que eu falei lá no começo? Você quer emagrecer, mas você não tem permissão. E onde que tá essa permissão para mim emagrecer, Clau? Tá no teu inconsciente. Nos 95%. Enquanto só 5% quiser emagrecer, ele nunca vai vencer 95%. Porque em 5% você tem os seus objetivos. Meu objetivo é emagrecer. Você tem a sua razão. Você sabe, racionalmente, você sabe que você precisa emagrecer. Talvez, às vezes, você já tenha problemas com doenças, você já estava com dificuldade de mobilidade, você já está se sentindo com baixa autoestima. 5% seu ali quer emagrecer. Tá ali as suas análises, você consegue entender, você consegue ver ali o que te faz mal na comida, tá ali no seu 5%, a sua sensação, aquelas sensações que a gente sente, culpa, frustração depois que eu como, as suas reflexões, de você falar assim, nossa, eu queria emagrecer, mas eu não sei o que está acontecendo, os seus pensamentos, sua memória funcional, a sua força de vontade está no 5%, e a pessoa fala, é só ter força de vontade, a força de vontade está só no 5%.
E aí vem 95%. 95% tá os seus medos, tá os seus traumas, tá as suas fobias, tá os seus desejos, as suas compulsões, as suas crenças limitantes, a sua autopreservação, a sua ociosidade, seus hábitos, as suas emoções, as suas fantasias, as suas memórias de longo prazo. 95%. Então, se lá na tua memória de longo prazo, tá a obesidade lá, tá tudo que tá relacionado ao seu sobrepeso, você tá ali 5% querendo, mas 95% te puxando para baixo. Literalmente é te puxando para baixo, que é como tá aqui o iceberg. Eu quero sair. A minha nova versão quer sair. A minha versão eu magra quer sair. Mas tem 95% te puxando ali. E aí você não sabe, porque você tenta e volta, tenta e volta. Porque é como, sabe, aquela brincadeira da corda, quando a gente é criança, que tem pessoas de um lado, pessoas do outro, só que do outro lado tem pessoas mais fortes te puxando, e desse lado tem só os magrelos fraquinhos ali, que não conseguem aguentar a corda, e no outro tá lá os fortões puxando a corda. Por isso você não consegue. Porque esses 95% tá te puxando. E agora você vai entender por que 95% tá te puxando. Você precisa, como eu falei, essa gordura você necessita dela. Não é a gordura física que você precisa. Você precisa dessa gordura emocionalmente. Para você viver, para você sobreviver. Porque provavelmente você vive nas emoções de sobrevivência. Frustração, tristeza, raiva, ansiedade, egoísmo. São emoções de sobrevivência. Emoções de criação, de altruísmo que faz você emagrecer são outras emoções. Você vive nas emoções de sobreviver. Você precisa dessa gordura para sobreviver. Porque ela sustenta esse monte de emoção sua aí. Então, por isso que essa força de 95% é muito maior do que aquela força de vontade que as pessoas falam, é só ter força de vontade. Não é. Porque a força de vontade é 100%. Enquanto 95% estiver te puxando para baixo, você vai falar para mim, Cláudio, eu vou tentar a dieta mais restrita que tiver no mundo. Eu falo, pode tentar. Emagreça. Você pode até emagrecer. Eu mesmo provei disso daí. Eu emagreci. Em 2017 eu emagreci 55 quilos. Falei, ótimo. Descobri o segredo de emagrecer e vou me manter magra. Quando eu tive reganho em 2022, eu descobri que eu não estava certo. Eu passei por isso. Você pode fazer qualquer dieta, você pode tomar qualquer injeção, pode fazer até bariátrica. Daqui talvez 1 ano, 2 anos, você vai lembrar dessa aula aqui e você fala, caramba, como a Cláudia tinha razão. E isso não é te falando pra você, agorando ou desejando mal, não. Pelo contrário, gostaria muito que alguém fizesse uma dieta, emagrecesse e nunca mais engordasse. Isso é muito mais fácil. Porque esses 95% já é mais complicado da gente resolver. Seria muito mais fácil. Não? Fala assim, ó, faz jejum intermitente, você vai emagrecer e nunca mais vai engordar. Seria muito melhor. Seria mais rápido, mais prático, mas não. Mas eu sei que tem esses 95%. Ah, claro, mas eu conheço pessoas que fizeram bariátrica e deu certo. Ela pode não ter engordado, mas será que ela não trocou o vício da comida por outro vício? Talvez o de fumar cigarro, talvez da bebida alcoólica, talvez o vício das compras. Fora os vícios ocultos, né, como pornografia e outros vícios que tem em redes sociais, são vícios. Talvez ela não esteja comendo, mas ela tá com outros vícios. Ah, mas eu conheci alguém que fez só dieta e treino e coisou. E conseguiu emagrecer e se manteve magra. Talvez no meio do processo ela resolveu a questão emocional e ela nem percebeu. Talvez ela passou por um processo de separação e um dos vínculos daquilo que ela precisava emocionalmente era o marido. Pode ser. E aí ela tenha resolvido aquela questão emocional, mas isso talvez não garante que ela, o resto da vida ela se mantenha magra. Se ela não passar por aquilo que ela precisava da gordura, entendeu? Porque tá ali, 95%. É você, é sua história. E há questões que precisam ser resolvidas para que esse peso seja liberado. Para que você não precise mais dele. E a gente vai entender isso hoje. Então vamos lá. Existem 3 tipos de necessidades emocionais do excesso de peso. Essas 3 necessidades estão ligadas a esses 3 medos aqui. Eu vou explicar ele em detalhes, claro, que essa aula ela vai ser bem resumida, porque até não quero tomar o tempo de vocês, hoje foi Dia das Mães, acredito que todo mundo tenha tido ocupada, fazendo comida, ou almoçando com a mãe, ou com os filhos, mas quero trazer de uma forma resumida, mas de uma forma clara que você entende, tá? Tá ligado a esses 3. Dentro de todos os atendimentos que eu já fiz até hoje, dentro de todas as pessoas que passaram por mim, tá ligado, tá envolvido dentro desses 3 medos. Claro que cada um tem a sua história particular, tá? Mas, num contexto geral, tá ligado a esses 3 aqui. Medo do abandono, medo de parecer fraca, medo de ficar desprotegida. Então vamos começar com o medo do abandono, tá? Vou explicar para vocês. Claro, mas eu nunca fui abandonada. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Gente, entenda que abandono não é quando a figura vai embora. Abandono é negligenciar, por exemplo, as necessidades emocionais dessa criança. Uma criança que necessitava, às vezes, de uma atenção da mãe e a mãe estava sempre trabalhando. É um tipo de abandono. Uma criança que necessitava do seio materno e a mãe parou de amamentar muito cedo. É um tipo de abandono. Uma criança que amamentou até muito mais tarde do que deveria amamentar e a mãe tirou, de repente, esse seio. Teve um tipo de abandono dessa criança. Uma criança que acabou tendo ela era a filha única e, de repente, nasceu um irmão mais novo. Ela se sentiu abandonada. Então, o abandono não é caracterizado na forma literal, meu pai ou minha mãe foi embora. Não, literalmente, falando, são negligenciar as necessidades emocionais dessa criança. Quando a gente nasce, a gente tem necessidades emocionais que o nosso cuidador precisa dar pra gente, para que a gente sobreviva quando a gente está na infância, tá? Então, se há um trauma de abandono ali, essa criança ela cresce com essa necessidade emocional. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse medo do abandono, tá?
Medo de ser abandonada. Vamos lá, as características emocionais de uma pessoa que tem medo de ser abandonada. Medo profundo de rejeição e solidão. A pessoa que ela tem esse medo, ela sente pânico diante das possibilidades de ser deixada ou ignorada. Ou seja, ela tem medo de perder as pessoas. Ela tem uma ansiedade e insegurança constantes. Emoções negativas se intensificam, especialmente quando há distanciamento de alguém importante. Quando alguém que é importante para ela se mostra distante. Distante, não quer dizer que a pessoa foi embora, mas distante, assim, às vezes até em casa, assim, ela começa a perceber que ela acha que o marido está distante dela. Então, quem tem esse medo de ser abandonada, ela sente esse distanciamento das pessoas, ela morre de medo desse distanciamento das pessoas. Por isso que, às vezes, é uma pessoa hiperprestativa. Às vezes ela tá sempre ajudando os outros, mas não é porque ela é boazinha, porque ela tem esse medo dentro dela, que nem ela sabe que ela tem, mas ela tem esse medo, então ela vive ajudando as pessoas, porque ela precisa estar cercada de pessoas, porque ela não quer se sentir sozinha, ela não quer se sentir abandonada. Sensação de vazio interior. Tenta preencher esse vazio com comida, especialmente em momentos de fragilidade emocional. Ou seja, essa pessoa, quando ela está começando a sentir sentimentos negativos, como ansiedade, tristeza, frustração, culpa, sentimento de solidão ali, ela preenche esse vazio com comida. Aquela dor emocional que ela nem sabe de onde que vem, ela tenta preencher. É como se tivesse um buraco dentro do coração dela, ela enfiasse comida para ela se anestesiar desse buraco que tem dentro dela. Dificuldade de expressar sentimentos. Ela reprime emoções e as engole literalmente, comendo para aliviar o peso emocional. Ou seja, ela come para aliviar o peso emocional, porque ela tem que engolir. Sabe? Talvez essa criança, quando era pequena, ela escutou da mãe, engole choro. Chorar é frescura. Ou toda vez que ela comia, que ela chorava, a mãe dava comida para ela comer, pra ela parar de chorar. Preenchimento com a comida. Preencher o seu vazio emocional com a comida. Tá vendo como a comida ela é necessária? E essa gordura, ela te protege? Com o que eu vou preencher meu vazio emocional se não for com comida? Eu não sei. Eu não sei como é que eu vou preencher esse vazio. A minha vida toda, ou talvez até quando eu descobri, eu preenchi esse vazio com comida. O que eu vou fazer agora? A tua mente fica assim. Então você começa e você tende a voltar para trás porque você não sabe o que fazer. Por isso que não é só, eu vou tirar o açúcar da minha vida. Você precisa do açúcar. Você precisa dele. Quando você não entender por que você precisa dele e aprender a criar mecanismos para você não precisar dele, ele vai continuar te assombrando ainda. A comida, em geral, vai continuar te assombrando ainda, né? Que nem todos é o açúcar. Tem gente que tem necessidade de massas. Tem gente que tem necessidade de bebida alcoólica. A responsabilidade pelo seu futuro. A pessoa que tem medo de ser abandonada, ela não quer ter a responsabilidade pelo futuro dela. Ela sempre coloca essa responsabilidade na mão de alguém. Seja no marido, seja na mãe, né? Que tem gente com 40 anos que ainda dá essa responsabilidade na mão da mãe, do pai. Ela não quer assumir essa responsabilidade pelo futuro dela. Essas são as características emocionais de uma pessoa que tem medo de ser abandonada dentro dela. E olha as características comportamentais dessa pessoa. Comer compulsivo ou fora de hora. Usa a comida como válvula de escape para aliviar o medo, a tristeza ou a tensão. Busca constante por agradar os outros. Tenta garantir que não será abandonada, mesmo que isso custe seu próprio bem-estar. Muitas vezes você come para manter a conexão com os amigos, com o marido, com a família. Você tem tanto medo de ser abandonada, você tem que comer o mesmo que eles estão comendo. Então, se eu vou fazer dieta e eu tenho que dizer não, eu vou me sentir sozinha. Aí o medo fala mais alto e você come. Evita conflitos a todo custo. Teme que qualquer atrito leve o fim da relação. Então, lembra que a pessoa é uma pessoa que engole as emoções? Às vezes a pessoa tem dificuldade até de se impor no relacionamento, seja no trabalho, seja em casa com o marido, seja até mesmo com os filhos. O medo tanto de ser abandonada que ela vive engolindo essas emoções. Pode usar o próprio corpo como proteção, inconscientemente. Lembra dos 95%? Inconscientemente. Você não sabe disso. Vocês estão sabendo agora. Estou revelando para vocês agora. Está lá no teu inconsciente, nos 95%. O ganho de peso cria uma barreira para evitar a intimidade ou sofrimento. Ela não quer sofrer. A pessoa que tem medo de ser abandonada, ela não quer sofrer. Então, ela fica usando a comida para aliviar as emoções dela. Ela não quer sentir aquelas emoções. Aquelas emoções trazem dor. Só que lá no inconsciente dela, tá a primeira vez que ela sentiu essa emoção. Só que quando ela sentiu essa emoção, não foi resolvida pelo cuidador, mãe, pai, quem cuidou dela, tio, vó, que seja. O cuidador, ele precisava ter ajudado ela a resolver essa emoção. Ele não ajudou. O que ela fez? Ela colocou um band-aid em cima. Toda vez que a gordura começa a sair, é como se esse band-aid começasse a sair, aí dói. Sabe aquele machucado que tá quase curando, mas aí tem uma casquinha lá, você arranca a casquinha, ele volta a sangrar e volta a doer, ou alguém bate de novo? As feridas emocionais, gente, são aquelas feridas que, quando ela tá cicatrizando, alguém bate de novo.
E você volta novamente a sentir a dor. E a pessoa que tem medo de ser abandonada, tudo que ela não quer sentir aquela dor novamente. Então ela vive se anestesiando com a comida. Isso tudo inconscientemente. Então por isso que muitas vezes você começa e abandona a dieta do nada. Do nada, você começa, nossa, eu tava indo tão bem na dieta, do nada eu abandonei. O gatilho emocional foi ativado, pode ter certeza. Alguma situação, por alguma coisa, mas esse gatilho emocional, ele foi ativado. E aí você começa a comer novamente. Quando você vê, você tá perdida novamente. E tá com dificuldade para voltar. Então, essas são as características de uma pessoa que tem medo de ser abandonada. Agora, uma pessoa que tem medo de ser fraca. As características emocionais dela. Dificuldade em admitir fragilidade. Sente que demonstrar tristeza, dor ou insegurança é sinal de fraqueza. Olha só, a pessoa que tem medo de parecer fraca, para ela, sentir as emoções é sinal de fraqueza. Pressão interna para dar conta de tudo. Carrega uma exigência de ser forte o tempo todo. É como se fosse aquela pessoa que carrega uma mochila nas costas o tempo todo. Peso. Ela carrega um peso o tempo todo. Ela precisa dar conta. Ela precisa ser forte. Ela precisa aguentar. Então, para ela aguentar tudo isso, ela precisa ser pesada. Ela precisa ter gordura. Para aguentar, ela precisa ser pesada. Vergonha de sentir ou expressar as emoções. Principalmente medo, carência, tristeza ou solidão. Ela tem vergonha de expressar. É diferente. Quem tem medo de ser abandonada, ela não quer nem sentir. Essa, quem é pesada, quem é mais desse perfil, que é para parecer ser, que tem medo de parecer ser fraca, ela sente. Mas ela tem medo de demonstrar. Porque se ela demonstrar, ela vai parecer fraca. Então ela tem vergonha de expressar as emoções dela. Então ela parece aquela pessoa o tempo todo que tá forte. Ela é uma pessoa que ela tem a tendência muito a ser submissa. Ela sempre tá também fazendo pelas outras pessoas. Pra ela não ser humilhada. Então ela faz muitas coisas. Repressão emocional constante. Ó, engole choro. E junto com ele, os sentimentos que não consegue processar. Né? Aquela pessoa que, quando é criança, cria a mãe ou o pai ou o cuidador, ele queria que ela o tempo todo fosse forte. Agora esse choro, é frescura, para de chorar. Então tem que me manter, tem que manter a postura de ser forte, mesmo diante das adversidades. E olha as características comportamentais de uma pessoa assim. Come para se acalmar ou anestesiar, sem expor o que está sentindo a ninguém. Aquela pessoa que finge que está sempre bem. Ela não demonstra as emoções, ela por dentro ela está destruída. Mas quem olha ela por fora, acha que ela está sempre bem. É sempre solícita para todo mundo. Aparência de controle externo, mas caos emocional interno. Parece bem por fora, mas usa a comida como escape privado. Muitas vezes essa pessoa que tem medo de parecer fraca, na frente das pessoas, ela nem come muito, tá? Ela come escondido. Quando ela tá numa festa, às vezes ela até disfarça, que ela come educadamente. A maior parte do tempo ela tá comendo escondido. Evita pedir ajuda. Acredita que depender dos outros é um sinal de fraqueza. Ou seja, é uma pessoa que ela tem que ser forte, né? Ela tem que dar conta de tudo. Então ela não pede ajuda pros outros. Tem que fazer. Tem que fazer, fazer, fazer. Então, até falando aqui mães, algumas mães que pode ter aqui, aquela mãe que faz tudo em casa. E depois ainda reclama, fala, tudo eu. Mas ela não pede ajuda pra ninguém. Ela reclama. Mas ela também não pede ajuda. Porque ela tem que ser forte, ela tem que aguentar. Comportamento forte demais. Cuida de todos, mas não aceita cuidado. Vive tentando provar que está bem. Ou seja, ela cuida de todo mundo, menos dela. Porque ela tem que provar pra todo mundo que ela é forte, que ela tá bem. Então, uma pessoa que talvez, a gente vai perguntar sobre, falar qualquer coisa sobre o peso dela, ela vai dizer que tá tudo bem. Não, tá bom. Assim tá bom. Ela tem até dificuldade de enxergar isso. Porque ela tá sempre se escondendo, né? Então, eu vou dar algumas características, assim, bem pontuais de uma pessoa que tem esse medo de parecer fraca. Ela não tira foto. Ela veste roupas mais largas para esconder a gordura. Roupas pretas. Ela quase não se olha no espelho. Ela usa tudo para se esconder. Tudo para se esconder. Pra ela não encarar isso. Ela tem que ser forte. Ela tem que aguentar isso. E muitas vezes é uma pessoa que talvez tenha tendência a andar um pouco encurvada, assim como se estivesse carregando uma mochila nas costas. Porque ela tem que ser pesada. Para aguentar tudo isso na vida dela, ela precisa dessa gordura. Sem esse peso, ela vai ficar fraca. Lembra que ela quer parecer ser forte o tempo todo? Uma das formas da gente parecer forte é o quê? Estando grande, gente. Muito pesada. Mais pesada eu estou, mais eu estou forte. Eu acredito que a maioria aqui seja antiga, lembra daquele desenho do Popeye? Popeye, quando ele comia o espinafre, ele ficava forte, ele ficava grande. Popeye era magrinho, ralinho. Quando ele tomava o espinafre, ele ficava forte. É essa pessoa que tem medo de parecer fraca. A comida dá essa fortaleza para ela aguentar tudo que ela precisa aguentar na vida dela. Ela usa a comida para isso. Não gosta de chorar perto de ninguém o tempo todo disfarçando. É isso. A pessoa que ela tem medo de expressar as emoções dela para não parecer fraca. E dentro do que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, vocês podem ter os três, tá? Pode ser um que esteja mais forte, mas você pode ter os três aí dentro de você. Pode ser uma mistura aí, né? Mas tá ligado dentro desses três. O que você sofre hoje tá dentro desses três aqui.
E aí temos o medo de ficar desprotegida. Olha as características emocionais. Sensação constante de insegurança ou vulnerabilidade. Medo de ser ferida, rejeitada ou exposta emocionalmente. Então, essa pessoa ela se sente insegura o tempo todo. Ela tende a ter esse medo de ser vulnerável para as pessoas. Ela tem medo de ser machucada, de ser magoada, de ser rejeitada ali pelos outros. Ou de ser exposta, ser humilhada pelos outros. Busca inconscientemente, lembra dos 95%? Lá no 95%, ela busca inconscientemente por proteção. O ganho de peso pode ser uma forma simbólica de se proteger fisicamente e emocionalmente. Ou seja, lembra da capinha que eu falei de super-herói? Eu tenho essa capinha, a gordura está me protegendo. Como eu me sinto insegura, o meu sentimento é insegurança, eu preciso dessa gordura. Essa capinha protetora. Dificuldade em confiar nos outros. Medo de depender de alguém depois de se machucar. Olha só, é uma pessoa que ela não confia nas pessoas. Uma pessoa altamente desconfiada ali, tudo que você fala, ela fica com aquela cara assim, não sei não, será que é verdade isso aí? Por quê? Provavelmente ela já foi machucada em algum momento da vida dela, então ela tem medo de se machucar, então ela tá o tempo todo na defensiva, ela tá o tempo todo se protegendo. Necessidade de controle emocional, reprimir emoções para não se sentir aberta ou fraca. Ou seja, aquela pessoa que você tem até dificuldade de identificar o que ela tá sentindo, porque ela não quer ser aberta. Tem dificuldade de ler essa pessoa, literalmente, de ler essa pessoa, porque ela tá o tempo todo ali, não digo nem feliz, nem triste, mas é uma pessoa que realmente você olha, você não consegue desenhar o que essa pessoa tá sentindo, e mesmo diante das situações bem difíceis da vida dela. Você não tem ideia do que ela tá sentindo, por quê? Ela não é aberta. É aquela pessoa mais fechada mesmo, emocionalmente. Parece até que ela, às vezes, não sente emoção, mas não é. Ela tem esse medo de parecer ali um pouco fraca, de perder esse controle emocional, então ela fica ali, ó, segurando aquela emoção dela. E olha as características comportamentais dessa pessoa. Comer como forma de se acalmar diante de ameaças reais ou imaginadas. Ou seja, a ameaça real mesmo, que está na frente dela, é uma ameaça, ou só na mente da imaginação dela. Ela imagina aquilo, ela já sente que é uma ameaça, então ela come para se acalmar. Especialmente em situações que envolvem exposição, intimidade ou julgamentos. Se ela sente que ela vai ser julgada, gente. Se ela sente que ela vai ser exposta. Lembra que o sentimento dessa pessoa é insegurança? Uma pessoa que é exposta, que é julgada, ela se sente insegura. Evita abrir emocionalmente, evita se abrir emocionalmente, né? Ela come em silêncio, sozinha, como forma de lidar sem se mostrar. Olha só. Como ela não quer trazer os sentimentos dela para que as pessoas, né? É como se fosse assim uma certa manipulação. Se as pessoas sabem que eu estou sofrendo disso, essas pessoas podem me manipular. Então eu como em silêncio sozinha, como forma de lidar, sem me mostrar, sem se mostrar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, não sei por que você é gordinha, não vejo você comendo. Ela come em silêncio sozinha, então ninguém nem vê ela comer. Acho que ela vive de brisa. A gordura, e é uma das pessoas que às vezes as pessoas falam assim, tem uma frase bem clássica, gente, que as pessoas falam quando a pessoa é assim, não vou lembrar agora a frase, mas é assim, essa pessoa, literalmente, gente, ela não é uma pessoa que come muito na frente das pessoas, ela come sozinha mais. Justamente também porque ela se sente segura. Cria barreiras emocionais com os outros, a comida ocupa o espaço da conexão e da confiança. Ou seja, ela confia mais na comida do que nas pessoas. A comida cria essa barreira. Ela confia muito mais num prato de comida do que nas pessoas. Das pessoas ela desconfia, mas a comida não. A comida para ela é a companhia dela. Dificuldade em lidar com mudanças ou perdas. O alimento traz uma falsa sensação de estabilidade. Ela não sabe lidar com mudança de rotina. Geralmente essas pessoas é uma pessoa que tem assim, ó, rotina meio planejada. E aí quando há alguma mudança, isso já desestabiliza ela. Eu vou dizer que eu sou assim, gente. Eu sou assim, vocês veem que eu treino no mesmo horário, eu como quase sempre as mesmas coisas. A minha rotina é meio bem que programada, gente. Quando sai alguma coisa do eixo, eu já me desestabilizo. Porque esse era um dos meus principais medos. Medo de me sentir desprotegida. E o sentimento de insegurança era o que mais odiava a mim. Então eu precisava da gordura para me proteger. E eu sou uma pessoa que só tenho muita dificuldade de demonstrar emoções. Muita mesmo. E casei com um homem que demonstra emoções o tempo todo. E ele me ensinou muita coisa. Graças a Deus eu mudei bastante. Mas esse era um dos maiores medos. Insegurança. Medo de se sentir desprotegida. Então, assim, essas são as características comportamentais dessa pessoa. Então, você pode ter se identificado com esses 3 medos, cada um na sua proporção, mas sempre vai ter um que vai se sobressair um pouco mais aí com você. Alguém se identificou? Priscila falou um pouquinho, Mayara falou um pouquinho, temos mais pessoas aqui. Vocês entendem agora por que vocês não conseguem?
Não é como a Priscila falou, eu sou um caso perdido. Não é isso. É que talvez você nunca tenha tratado a fundo essas questões. A gente vive tratando consciente, 5%. Poucas pessoas vão lá mais a fundo 95%. E eu vou dizer para quê? Porque dói. Dói você mexer com coisas que você não quer mexer. Você viveu a vida inteira com aquilo, você só sabe sobreviver com aquilo. Como eu disse, você vive nas emoções da sobrevivência. Aprender a viver nas emoções que te trazem a mudança é um processo de cura interior. E muitas vezes as pessoas não querem. Elas não querem. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ser abandonada, ela vai começar talvez a descobrir no meio do processo que nem todo mundo que estava do lado dela amava ela. E ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de se sentir sozinha. Para ela dói muito mais, talvez, deixar aquela amiga do que ela realmente resolver. Não necessariamente ela vai abandonar de virar as costas, mas aí ela vai ver que aquela pessoa não vai ser mais necessária para ela. A Priscila falou, eu fui atrás de dietas, mas sempre no meu caso, cuidar da minha cabeça, enquanto não me encontrar, não conseguirei emagrecer. Não vai, Priscila. É o que eu falei para vocês. Vocês podem ir buscar. Vocês vão daqui talvez 1 ano, 2 anos, talvez daqui 3 anos, você vai falar, a Cláudia tinha razão. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é com base no 3º ano de estudos que eu estou. Comecei estudando coach lá em 2023, né, que foi a minha primeira formação. Depois vieram outras formações. Eu tenho formação até em física quântica e espiritualidade, gente. Já fiz curso de sonhos, para vocês terem uma ideia, porque Carl Jung fala sobre sonhos, né? Os sonhos são a expressão do nosso subconsciente também. Sou terapeuta comportamental, sou analista comportamental, estudo psicologia agora. Porque eu vou lá a fundo. Recentemente, e agora, eu tô querendo embarcar na psicanálise também, gente. Porque eu tô estudando, Carl Jung é um psicólogo analítico, né? Eu quero estudar a psicanálise mais a fundo, tô me apaixonando pela psicanálise, vou entrar já num curso, porque também já posso ser psicanalista, não preciso terminar a faculdade de psicologia. Porque é para ir mais a fundo aí nessas questões mesmo. Então não adianta você colocar lá no Google qual dieta que emagrece, qual treino que queima gordura mais rápido, porque você precisa da gordura, ela vai voltar. E como eu falei, se ela não voltar em formato de gordura, ela vai voltar em formato de outro vício. Recentemente, qual é o vício que mais está em alta aí? Jogos. Jogos na internet. Tem gente ficando rico enganando os outros. Então essa gordura, você precisa dela. Enquanto não for trabalhado as questões emocionais que estão por trás da gordura, você vai viver sofrendo com reganho de peso. Você vai viver começando e voltando. Você vai perder, daqui a pouco você vai recuperar tudo de volta. Para mudar tudo isso, é um processo. Sabe aquela famosa frase que tem tatuada no meu braço? Só se vive o propósito quem suporta o processo? O suportar tá no resolver. Não precisa resolver tudo na nossa vida, gente. Existe um processo. E cada processo é individual e demanda tempo e dedicação. Eu não digo nem esforço, gente, porque esforço, às vezes, tem aquela coisa pesada de você trabalhar, esforçar muito. Não, eu digo dedicação. É o quanto eu estou dedicada a resolver essa questão na minha vida. Tudo passa por um processo. Para você nascer, você passou por um processo. Processo da gestação, processo do encontro do seu pai com a sua mãe. Para você estudar, você passou por um processo. Começou lá, talvez, no jardim de infância, depois foi para a primeira até a 4ª série, depois da 5ª até a 9ª, depois até o 3º ano. Se você fez faculdade, a faculdade é um processo. Eu entrei na faculdade e assinei um contrato com um contrato de 5 anos de estudo. Esse é o processo, 5 anos de estudo. Se eu não passar por esses 5 anos, eu não tenho o meu diploma. E depois do diploma, eu ainda tenho que passar pelo CRP, porque eu preciso, e ainda por algumas especializações. Então, tudo na vida passa por um processo. E as pessoas não querem viver o processo. E o que eu estou falando para vocês, vocês querem gastar tempo e dinheiro ainda tentando resolver essas questões com o que o mundo está oferecendo e ainda correr o risco de ir lá para aqueles 75% das pessoas que vão ter obesidade ou sobrepeso? Ou realmente você está disposta a resolver essa questão de uma vez? Eliminar isso da sua vida? E aí, o nosso desafio está acabando. Mas você pode parar a jornada ou dar continuidade para ela. E aí, essa é a pergunta. Você está pronta para dar o próximo passo? Eu vou fazer um teste aqui com vocês agora, uma ferramenta que é um teste, para descobrir em que momento você está. Porque tem pessoas que não estão prontas. Você pode me dizer aqui no chat, falar assim, Cláudia, eu estou pronta, eu quero mudar, chegou a hora, eu quero resolver. Mas essa ferramenta vai provar para você que você ainda não está pronta. Vai mostrar para você onde você está. Então, coloca aqui no chat, gente, quem aí sente que está pronta para emagrecer, que está pronta para resolver isso definitivamente na sua vida. Não é mais uma dieta, não é mais um treino, não é mais uma solução rápida. É realmente, não, eu quero resolver. De verdade, eu tô disposta aqui a resolver. É isso, tem que vir do seu coração. Se você falar, não aguento mais, eu quero resolver isso. Priscila já falou que tá pronta, a Mayara falou que tá pronta. E aí, meninas?
Se talvez você não tenha nem coragem de colocar no chat, será que realmente é a sua hora? Vamos ver agora? Tem algumas perguntas aqui que eu gostaria que vocês fossem respondendo aqui, mesmo que mentalmente, mas fossem respondendo aqui. Se desse para responder no papel, se quiserem pegar um papel e uma caneta, é melhor, porque vocês podem fazer uma continha aí depois, para dar uma soma total. Vou esperar um minutinho aqui, se vocês puderem pegar uma caneta e um papel para vocês anotarem. E a gente vai fazer esse teste aqui, que agora vocês vão saber se vocês realmente estão prontas ou não para emagrecer, se é a sua hora. Porque talvez você nunca conseguiu também por conta disso. Talvez não era a minha hora. Porque eu ainda tinha coisas que eu não tinha certeza ainda sobre se eu queria ou não emagrecer. Então, peguem aí um papel e uma caneta rapidinho, e aí a gente vou começar. E aí, de cada afirmação aqui, eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10. Vamos lá, de 0 a 10. Quanto você tem dificuldade para emagrecer? Sendo sincera, trazendo lá do seu coração, olha para todas as vezes que você tentou, de 0 a 10. Quanto você tem de dificuldade para emagrecer? De 0 a 10. Dificuldade de manter o peso. Nossa, eu já consegui perder peso, mas não consigo manter, eu volto a engordar novamente. Ou às vezes você perdeu pouco, você perde 2, 3 quilos e já volta a engordar novamente. De 0 a 10. Quanto você tem essa dificuldade de manter o peso que você perdeu? De 0 a 10. Quanto que tá o teu sedentarismo? De 0 a 10. Quanto que a tua alimentação está desequilibrada? De 0 a 10. O quanto que eu odeio meu corpo. Eu não gosto do meu corpo, não gosto de nada no meu corpo, não gosto dos meus braços, não gosto das minhas pernas. De 0 a 10. Quanto você odeia seu corpo? De 0 a 10. Dificuldade do dia a dia por conta do peso. O que você já está sofrendo por conta do peso? O joelho está doendo? Coluna está doendo? Problema talvez no estômago? Gastrite? O que você está já sofrendo? O que o peso já está fazendo você sofrer no seu corpo? Aí. Acne, gente, acne tem a ver com sobrepeso, tá com muita acne. Tem umas espinhazinhas que dá assim no braço. Isso é questão de peso também. Pé rachado. Tem um monte de coisa, né? Um monte de doença que está associada ao sobrepeso. Mas o que você já vê aí que você está sentindo de 0 a 10? Problema de saúde diagnosticado, diabetes, pressão alta, colesterol. O que é isso? Você já foi diagnosticado? Ansiedade, depressão, compulsão alimentar. O que aí já foi diagnosticado? De 0 a 10. De 0 a 10. Quanto você tem de ansiedade, de estresse ou depressão? De 0 a 10. Quanto você tem de pensamentos negativos sobre você? Aqueles pensamentos, eu não consigo emagrecer. É muito difícil emagrecer para mim. Aqueles pensamentos de raiva de si mesmo. Aqueles pensamentos de que não gosta do seu corpo. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu sou fraca. Eu não tenho força de vontade. Eu não sou disciplinada. Eu não tenho motivação. Todo mundo consegue, eu não consigo. Eu não tenho valor. Eu só vou ter valor quando eu for magra. De 0 a 10, quanto que você pensa desses pensamentos aí? De 0 a 10. Sofre porque já gastou muito e não tem resultados. 0 a 10, quanto você já gastou de dinheiro para emagrecer, seja com remédio, seja com, sei lá, com estética, deixa eu ver aqui, chás, até mesmo com bariátrica, né? Tem gente que já fez bariátrica, gasta remédio com vitamina, com um monte de coisa aí, não conseguiu emagrecer. Já participou de desafios, já contratou nutricionista, já foi endocrinologista e não consegue, de 0 a 10. Quanto você já gastou e não teve resultado e está sofrendo porque já gastou tanto dinheiro com isso e sofre? E de 0 a 10, está disposta a se transformar e ter uma vida nova? Quanto de 0 a 10 você me diz hoje que você está disposta a se transformar e ter uma vida nova? E aí, responde aí todas, e aí você vai somar. Você vai somar tudo, e aí você vai dividir por 11, que vai dar uma média. Pode dar um número aí, 6, 7, 8, entendeu? E coloca aqui no chat aí os números aí, quem for fazendo aí, coloca o número aí. Então você vai somar tudo, e depois você vai dividir por 11. Que são 11 perguntas, então são 11 dividido por 11 para dar a média aí. Que aí a gente vai ver aqui agora se realmente você quer emagrecer. Deixa eu dar um minutinho aqui para vocês irem resolvendo. Vai respondendo aí e colocando.
A Priscila já respondeu aqui que o dela deu 7. A Mayara deu 7,09. Não sei se as outras meninas estão fazendo. A Andréia aqui, 8. A Angela deu 7. Bom, vamos colocando aí, meninas. Vou trazer aqui agora a resposta para vocês, tá? Essa ferramenta, ela se chama temperatura do emagrecimento. O que se a gente pegar um termômetro mede, né? O tanto que eu tô quente. Se eu tô num determinado número, eu tô fria. Se eu tô num determinado número, eu tô morna. Se eu tô fria, não há perigo. Se eu tô morna, ou seja, eu tô ali num estado de alerta. Se eu tô quente, pensa numa criança com febre, a gente quer resolver a febre dela. Então vamos ver se vocês estão realmente com febre, vocês estão morna, vocês estão ali em temperatura talvez normal, ou se vocês estão fria, gelada, agora. Então vamos lá. Olha aí. De 0 a 6, ninguém respondeu, acho que aqui 0 a 6. Tendência a abandonar. É aquela pessoa que só começa. A gente, dentro do grupo de desafio que eu abri, a gente viu que tinha pessoas que, desde o primeiro dia, começaram a abandonar. Só entraram no grupo e saíram. São pessoas que têm a tendência a abandonar. Elas não conseguem nem permanecer no grupo. Então, tá ali, ó. Eu entro e eu saio, eu entro e eu saio. Então, só abandono. Talvez uma pessoa que tenha muito medo de ser abandonada. Então, ela mesma abandona primeiro. Entendeu? Então, aqui ninguém, graças a Deus, respondeu isso daí. É uma pessoa que não quer mudar, gente. A pessoa que tá de 0 a 6, ela não quer mudar. Ela não quer. Ela pode até às vezes falar, mas ela não quer mudar. Isso é uma certeza. Quem tá de 0 a 6 não quer mudar, tá? Ela ainda precisa de um nível de consciência ainda um pouquinho maior, tá? Quem tá de 7 a 8, né? Bastante gente respondeu aqui, chegando em maioria aqui, não terá constância por muito tempo. É as pessoas que começam e param. Ela é muito boa em começar, mas dificilmente em terminar. Tem uma tendência justamente a não ter essa constância que a gente chama de ação contínua. Ação contínua quer dizer o quanto tempo eu passo naquilo, entendeu? Então, a grande parte de vocês é essas pessoas. Vocês começam muito, mas sempre param no meio do caminho por algum motivo que barra. Uma barreira que faz você parar e voltar para o mesmo lugar, tá? Se tiver, eu acho que ninguém respondeu aqui 9, de 9 a 10. Ó, de 9 a 10, está decidida a emagrecer. Então, vocês percebem que a maioria de vocês está lá nos 95% travado? Se vocês tivessem, se tivesse alguém aqui no 9 ou no 10, essa pessoa já tem total consciência. Total consciência, ela quer emagrecer, ela faz qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma moça que recentemente eu atendi ela, o nome dela é Berenice. Eu fiz até uma última sessão com ela esses dias. A Berenice, ela tava tão na vontade de emagrecer que eu apareci no Instagram dela, eu apareci lá um vídeo meu. Ela me conheceu num dia. No outro dia ela marcou uma sessão comigo, ela me contratou e a Berenice emagreceu. Ela tava nesse 9 a 10. Ela tava disposta a emagrecer, ela tava disposta a resolver. Ela viveu o processo. Aí ela terminou o processo dela tem um mês e pouquinho, aí eu fiz uma sessão de retorno com ela, ela continua lá, porque ela tava nesse 9 a 10. Entendeu? Quem tá nesse 9 a 10, ele vai viver o processo. Ele falou, vou resolver isso. Aquela pessoa vai resolver. Sabe aquela coisa que você tá adiando há muito tempo para resolver? E aí chega um dia que você fala assim, chega, eu vou resolver. É quem tá no 9 a 10. Quem tá no 7 a 8 é aquela pessoa que ainda, ela quer resolver. Como eu disse, no 5% ela quer resolver, mas 95% tá puxando ela. E como seremos capazes de continuar? E aí é que tá. Se você tá nesses 7 e 8, é porque tem coisas que você ainda não tem consciência. Carl Jung fala, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, você vai achar que é o teu destino. Então, talvez, como a Mayara falou, eu acho que eu não tenho jeito. Você tá achando que isso é seu destino, e não é o seu destino. Porque lá no teu inconsciente tem coisas que precisam ser resolvidas. E isso é um processo, gente. Entendam. Você não vai resolver o que a vida inteira te assombrou em um desafio de 7 dias. Tampouco num desafio de 30 dias. Eu faço o desafio de 30 dias, que é um start. Eu sempre deixo bem claro para as pessoas que é um start. Mas nunca vai ser a solução definitiva. Eu tenho alunas que estão comigo há 1 ano. A Adriana mesmo é da Espanha. Ela tá comigo há 1 ano. 43 quilos eliminados. Mas ela resolveu viver o processo. A Aline também. Acho que já foi 39 quilos da Aline, não lembro. A gente tem que atualizar. Mais de 1 ano a Aline tá comigo.
Ela resolveu viver o processo. Então você vai ter que viver o processo. E o processo demanda dedicação, demanda tempo, demanda prioridade e demanda uma viagem profunda de autoconhecimento. Eu não vou ser soberba de falar para vocês que eu vou ter a solução, porque assim, a solução não é só comigo, porque eu sou 50%, os outros 50% é vocês. É a decisão que vocês vão tomar a partir de agora. Porque eu não vou dizer aqui que eu sou a deusa da resolução, não vou dizer isso para vocês. O que eu digo sempre, eu tenho um mapa. É isso que eu tenho. Eu tenho um caminho, só que vocês vão precisar andar. E aí é só para quem está decidido a andar. A solução, vocês vão encontrando no meio do caminho conforme o mapa. Sabe o GPS? O GPS do carro? Você tem um endereço, né? Tem um endereço, você coloca lá no GPS o endereço que você quer. O GPS não fala, vai para a direita, em 300 metros vai para a esquerda, que não sei o quê. Eu sou como esse GPS, eu vou te dar o caminho, eu vou falar, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para isso. Mas se você não dirigir seu carro, nada que eu falar aqui vai resolver. Porque você tem que estar disposta a resolver. Mas é claro que eu uso ferramentas que vão ajudar você a resolver. Mais que você se desvie do caminho, durante o caminho, se você estiver disposta a continuar, eu vou continuar fazendo. Sabe o que o GPS faz quando você perde? Redireciona a sua direção. Reconectando, sabe? O GPS não aparece? Redirecionando. É isso que eu faço. Quando minhas alunas começam a se perder, opa, vamos redirecionar para onde você precisa. E para isso, gente, eu tenho aqui para vocês. Eu tenho um guia para vocês. Quando foi em dezembro do ano passado, eu decidi criar a comunidade Libertas do Peso. Justamente para quem quisesse, de fato, resolver. Hoje eu tenho processos que eu faço individuais, tem esses processos individuais também, que aí é só eu e você, aí já é um trabalho até mais profundo ainda, mas tem a comunidade Libertas do Peso. E todas as minhas alunas individuais também participam da comunidade Libertas do Peso. E aí eu vou apresentar aqui a comunidade para você, se você desejar dar continuidade. Se você estiver decidida a resolver esse processo hoje. E aí é uma escolha sua. Cabe a mim, como mentora de vocês, é dar esse caminho. Como eu disse, é dar o mapa. Mas só quem vai poder mandar é vocês, com a decisão que vocês vão tomar hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns resultados das pessoas que decidiram trabalhar muito mais do que só fazer uma dieta, mas trabalhar de fato a mentalidade delas, né? A primeira aqui é a Aline, essa foto não está atualizada porque a Aline já perdeu mais peso que isso, né? Onde ela decidiu viver a jornada dela, né? Essa foto aqui, eu acho que ela mandou no finalzinho do ano passado, alguma coisa assim. Ela tinha muita distorção de imagem, rejeição, um dos maiores traumas dela é a rejeição, e ela decidiu embarcar essa jornada. E eu falo para vocês, eu senti a dor da Aline algumas vezes por ela chorar tanto por conta de questões que ela mal resolvidas ali que ela precisou resolver. A Aline, ela faz o processo individual comigo também, mas ela participa da comunidade Libertas do Peso lá. Essa outra aqui, olha o que ela falou aqui. Olha essa mudança, meninas. É uma bênção na minha... ela falou que eu sou uma bênção na vida dela. Nada é por acaso. Deus envia pessoas para ajudar na hora certa. Nunca achei que era possível voltar a ser como antes. Mas só foi possível com ela. Entendi que precisava curar interiormente. Que eu tô falando aqui para vocês. Ela decidiu curar o interior, os 95%. E que mudanças da mente e mudança de hábitos, resultados, vêm. Mas o que realmente precisa ser trabalhado eram as crenças. E precisava curar o interior e libertar o perdão. Ou seja, ela entendeu que a chave estava dentro dela. Eu precisei dar o mapa. Ela decidiu andar e ela achou a chave. Aqui é a Luciana, que passou por vários desafios ali, ó, ao longo do processo. Ela fez atendimento também individual. Mas a Luciana, ela se manteve no grupo por mais de um ano. Ela se manteve em grupo por mais de um ano. Por isso a importância de você estar no grupo. De você estar numa comunidade, porque essa comunidade dá força. Aqui ela tinha perdido mais de 20 quilos. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de pessoas que realmente resolveram embarcar na jornada. Como eu disse para vocês, demanda tempo e processo. E é o quanto você quer viver esse processo. Então a comunidade de Libertas do Peso, ela é uma forma de você resolver. De você realmente viver o teu processo. Viver a tua jornada. Porque você pode continuar buscando formas superficiais de resolver algo que está dentro de você. Hoje você pode pesquisar aí na internet isso que eu tô falando. Joel J fala, o Wendel Carvalho fala, Elaine Orives fala, deixa eu ver quem mais fala aqui. O próprio Augusto Cury, que é psiquiatra, fala. Quantas pessoas não falam sobre isso que eu tô falando? Talvez eles falam de outras coisas, não falam sobre sobrepeso. Mas o sobrepeso está envolvido nessas questões e eu mostrei aqui para vocês. Tá lá no inconsciente, tá nesses 95%. E você tá querendo que 5% lute contra 95%? Preciso resolver o que tá dentro dos 95%. Quando eu resolvo o que tá dentro dos 95%, aí sim, você começa a mudança. A mudança não começa fora, ela começa dentro. Quando você muda dentro, fora é uma expressão do que mudou dentro de você. Isso é bíblico, gente. Lá em Romanos, acho que é 12:2, se eu não me engano, sou péssima em decorar os versículos, mas diz, transformar-vos pela mudança da sua mente. Transformar-vos pela mudança da tua mentalidade. Enquanto não mudar a tua mentalidade, não adianta ficar querendo mudar só o seu corpo, porque nunca vai ser congruente. E aí,
eu vou abrir as inscrições. Quem não faz parte da comunidade Libertas do Peso aqui e quiser fazer parte da comunidade Libertas do Peso, essa semana eu vou estar deixando as inscrições abertas para quem quiser participar. Vou falar de forma rápida o que é essa comunidade Libertas do Peso, para vocês entenderem, né, quem está chegando aqui agora. A comunidade Libertas do Peso, o que é ela, né? O objetivo é se libertar dos excessos de peso físico, mental e emocional. Então, você não vai se libertar só do seu peso físico, tá? Você vai se libertar do seu peso mental e emocional, como eu mostrei para vocês. Se a gordura é uma proteção emocional, eu preciso me libertar primeiro desse peso emocional e do peso mental. Como? Mentoria em grupo semanal. Isso foi uma forma, gente, de eu ajudar as pessoas a mentorar elas, né? Porque nem todo mundo hoje consegue fazer a individual comigo, mas foi uma forma de eu ajudar as pessoas numa mentoria em grupo, mas com a mesma qualidade da mentoria individual. Qual é a diferença, né? A individual é eu e você. A mentoria em grupo, eu trago as ferramentas ali e você vai trabalhando o autoconhecimento em você, entendeu? Funciona, Cláudio? Óbvio que funciona. Todas aquelas que decidiram embarcar, como eu disse para vocês, eu dou o mapa, eu dou a direção. Vocês decidem se vão andar, entendeu? E até mesmo, como eu disse, quando vocês estão se desviando, eu redireciono o caminho de vocês. Então, se eu realmente embarcar nesse processo, eu vou me libertar, entendeu? Hoje eu tô emocionada que eu recebi uma mensagem tão linda de uma aluna minha hoje, gente, de Dia das Mães, que eu demorei a responder ela, fiquei até com dó porque ela mandou uma mensagem tão linda, mas eu tava com a casa cheia, né? Justamente uma aluna, que é a Juliana, que tá lá no grupo Libertas do Peso, tá? Então, com aula de emagrecimento comportamental. Isso é comunidade. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu estou junto com vocês tratando um assunto. Dentro da comunidade já se foi falado de compulsão alimentar, ansiedade, autoconfiança, autocontrole, autossabotagem, fomes emocionais. Que mais que eu já falei? Gente, eu já dei tanta aula. E a gente está sempre também trazendo outros assuntos. Amanhã elas vão ter uma aula sobre barriga. Uma personal, que é a Ana Paula Klein, ela vai trazer uma aula só com exercícios para perder barriga. Ou seja, eu estou fazendo já parcerias com pessoas. Não vai ser só eu que vou participar dessa comunidade. Eu vou trazer também, em breve, nutricionistas. Vou trazer outros nichos também para dentro da comunidade. Estou aí verificando isso. Mas a Ana Paula já vai dar uma aula. Ela já tem uma aula lá sobre exercícios para fazer em casa, para emagrecer. E agora ela vai dar uma aula amanhã sobre perder barriga, tá? Até mesmo para quem treina em casa, tá? Para quem é a comunidade, né? Para quem decidiu que quer se libertar do peso, né? Nos pesos, como eu disse, físico, emocional e mental. Para quem quer um processo duradouro, né? Se você quer algo superficial, né? Se você quer só alguma coisa que resolva agora, só. Não, a comunidade não é para você. Agora, se você realmente quer um processo duradouro, que não só vai resolver agora, mas que vai resolver para a sua vida inteira, a comunidade é para você. Que quer resolver, gente. Não é, a comunidade não é para aquela pessoa que quer só, como eu disse, superficial. É para aquela pessoa que quer resolver, que falou, chega, eu não quero mais sofrer com sobrepeso. Então, quem quer resolver isso daí, a comunidade é. E para quem tomou a decisão de mudar, né? Quem aqui realmente falou, eu quero mudar. E para quem quer uma mudança completa, né? Como eu disse, física, emocional e mental, né? E recentemente estou estudando espiritual também, mas isso é um assunto mais profundo, é só para quem já está num nível de consciência muito grande. Até eu mesmo, quando cheguei nesse nível aí, foi um processo ainda bem mais doloroso, tá? Mas quem quer se libertar desses excessos de peso aí, a comunidade é para você. E trazendo aqui também para quem não é essa comunidade, tá? Comunidade não é para aquela pessoa que quer resultados milagrosos, que não é milagre, gente. Não é milagre. É realmente processo de cura interior, que de dentro para fora. Seu peso vai ser resolvido, mas também quando for resolvido esses pesos emocionais que estão aí dentro de você. Não é para quem quer dieta milagrosa, tá, gente? Até porque eu não sou nutricionista, eu não vou passar dieta milagrosa para vocês, tá? Não vou passar dieta restrita, apesar de às vezes eu dar umas dicas para as minhas alunas, mas não vai ter dieta milagrosa. Porque até a dieta, na dieta você tem um cardápio na tua mão, como eu dei lá o desafio detox. Tava ali na mão das pessoas. Qual foram as que fizeram? De fato. Tem um cardápio na mão, não resolve. Entendeu? Então, você quer uma dieta milagrosa, a comunidade também não vai ser para você. Para quem não quer ter trabalho para mudar, né? Porque exige dedicação. Dedicação exige trabalho, tá? Quem não quer pagar o preço da mudança. O que é o preço da mudança, né, gente? O preço que eu vou pagar, que seja para assistir às aulas, porque tem tempo. Ah, Cláudia, não consigo na segunda-feira às 19 horas. Assiste no outro dia. Como eu disse, tomando banho. Tem uma aluna minha que tem um bebê de 6 meses que ela assiste enquanto tá ali com o filho dela. Ela vai assistindo as aulas. Então, assiste enquanto você tá lavando a louça, limpando a casa, no trânsito. Vai escutando ali. Você não precisa nem estar olhando para mim nas aulas. Você só vai escutando ali. Se possível estar presente, melhor ainda, né? Mas se não é possível estar presente, vai escutando a aula, né? Porque aí você vai se dedicar a aplicar. Porque toda semana tem uma ferramenta que eu vou dando para vocês para aplicar, as ferramentas para trabalhar essas questões ali, tá? Às vezes eu proponho alguns desafios dentro do grupo, fazer os desafios, né? Dentro dali do que é possível para você. E realmente aplicando na sua vida tudo aquilo que você vai aprendendo durante as aulas. Isso é pagar o preço da mudança, tá? É a dedicação que você vai dar. E não estar comprometido em mudar. Ou seja, se você não está comprometida com a sua mudança, a comunidade também não vai ser para você. Porque exige compromisso. Entendeu? Tudo na nossa vida exige compromisso. Quando eu entro para um trabalho, eu assino um contrato, eu estou me comprometendo com aquela empresa. Quando eu caso, eu assino ali o meu casamento, eu estou me comprometendo com o meu marido. Então, tudo exige compromisso. Então, o emagrecimento também é um compromisso que você faz com você, tá? O que você terá na comunidade, tá? Você vai ter a minha mentoria em grupo. Você vai ter aula em grupo semanal online. Então, como eu disse, toda segunda-feira, às 19 horas, eu estou dando a aula com material ali exclusivo para cada aula. Toda aula você tem um material mais ou menos que nem esse, só que com conteúdos mais exclusivos aí, tá? Grupo no WhatsApp. Então, assim, no desafio, eu abri o grupo só naquele momento lá para vocês falarem. Na comunidade, não. O grupo fica aberto 24 horas lá.
É óbvio que eu não respondo quando eu tô dormindo, né, gente? Mas assim, o grupo fica lá aberto 24 horas, você pode compartilhar essas coisas, você pode pedir ali dicas, você pode pedir informações, entendeu? Tem ajudado muitas minhas alunas, aquelas que compartilham, até aquelas que não compartilham. Tem gente que nem compartilha nada lá no grupo, mas só de estar lá no grupo, depois ela me manda mensagem no privado e fala, Cláudia, olha o que aconteceu comigo, tal, tal. É o fato de estar no grupo. A gente sabe que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Você convive com pessoas que estão nesse processo de mudança, você também é o próximo a mudar, tá? Acesse os desafios do ano, que eu tô dando para quem entra na comunidade. Toda vez que eu abrir um desafio, você já tem direito a esse desafio quem é da comunidade, tá? Você não precisa pagar mais nada. Você já tem direito, tá? Acho que o próximo desafio eu vou abrir em julho, tá? E acredito que é em julho, que tá programado. Então, o próximo desafio em julho já tá garantido para você, que é o Liberte-se 30 dias, tá? E conteúdos exclusivos, tá? Inclusive os que eu já estou estudando, exclusividade para quem é da comunidade. Eu já começo a estudar sobre um assunto, eu já trago uma aula sobre isso, como eu tenho uma aula na comunidade que chama Saúde da Mulher. Eu fiz uma aula sobre isso com a minha mentora, eu já levei para minhas alunas. Elas entenderam o ciclo delas, gente. Isso trouxe para elas um entendimento muito grande. E essa aula tá gravada, você vai poder assistir essa aula de saúde da mulher. Aula sobre jejum, tem lá. Ó, agora aqui o plano da comunidade que eu tenho, né? Esse plano aqui é aula semanal e de mentoria por 12 meses, ou seja, como eu disse para vocês, é um processo. Você quer perder 30 quilos em 7 dias? Não vai. Entendeu? Se é um processo que está lá nos 95%, em 30 dias você não vai resolver, em 7 dias tão pouco. Então, demanda tempo. Então, 12 meses é um tempo ótimo. Você pode perder peso em 6 meses, mas você vai continuar trabalhando ali para que você mantenha também o peso. Não adianta só você perder e você não souber manter depois, né? Então, o fato de você estar lá os 12 meses vai te ajudar nisso. Você vai passar pelo processo da mudança, mas também você vai conseguir manter isso, tá? Material de apoio exclusivo, ou seja, vocês têm material de apoio lá que é exclusivo da comunidade. Grupo VIP no WhatsApp, que é o grupo que eu falei para vocês, fica aberto ali 24 horas. Acesso a todas as aulas já gravadas, ou seja, as aulas que eu já dei. Você, Cláudio, eu tô com problema de compulsão alimentar, tem aula lá. Eu tô com ansiedade, problema de ansiedade, tem aula lá. Eu tô me sabotando muito, Cláudio, tem aula lá. Tem aula, as aulas já gravadas, fora as que toda segunda-feira você vai ter, sobre um assunto diferente, tá? Protocolo de jejum de 30 dias, tá? Eu tenho um protocolo que eu criei para as minhas alunas da comunidade de 30 dias de jejum para secar. Isso é um bônus que eu vou dar para vocês. É só para as pessoas que já tinham entrado na comunidade, mas eu vou dar de presente para vocês também, tá? A vaga em todos os desafios de 2025. Ou seja, eu ainda vou ter um desafio, acho que julho, setembro e um em novembro. Tem 3 desafios esse ano. Você já vai entrar e você não vai precisar pagar mais nada, tá? Já é um direito seu, que faz parte da comunidade. E tem um workshop de jejum completo, explicando completo sobre o jejum, gente. Tá gravado lá. E você vai poder assistir esse workshop que eu dei em dezembro, esse workshop, e já tô criando uma data para ter o workshop 2, tá? Onde eu vou trazer mais coisas sobre o jejum intermitente, que foi uma das ferramentas que eu usei para emagrecer meus 67 quilos e que eu faço até hoje. E também me ajuda a manter o meu peso, tá? Então tem esse workshop gravado, vocês também vão ter direito a esse bônus, tá? Porque era só para quem tinha entrado na comunidade no final do ano e no começo, em janeiro, mas eu vou dar de bônus para vocês que vocês assistam essa aula também de jejum, tá? Esse é o valor que vocês vão investir hoje. R$30,82. Não é nem uma pizza aqui em São Paulo, gente. Porque aqui em São Paulo a pizza mais barata tá R$45,90. Então, esse é o valor da assinatura da comunidade. Você vai pagar 12 vezes de R$30,82, que é a assinatura anual ali, que é o processo que você vai viver durante um ano comigo e com as alunas da comunidade ali. Sendo que de lá dentro da comunidade tem alunos que já perderam mais de 40 quilos, mais de 30 quilos, e você vai estar junto, né, com aquelas pessoas. Como diz minha mãe, tinha uma frase que ela falava, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Ou seja, se você está andando com pessoas que têm resultado, você vai ter resultado. Está andando com pessoas que não têm resultado, pode ter certeza que você é a próxima que não vai ter resultado. Entendeu? Então você precisa andar com pessoas que têm resultado. Pessoas que estão no processo de mudança, para que inconscientemente, lembra dos 95%, eu também esteja nesse rio da mudança, nesse processo da mudança. A comunidade, ela impulsiona você, entendeu? A mudar também. Claro, quando você realmente, você vive ali o processo da comunidade. Como eu disse, tem aulas na comunidade, tem ali compartilhamentos na comunidade, inclusive compartilhamentos da alimentação também, você não sabe o que comer, a gente está sempre compartilhando o que a gente come também, os exercícios que a gente faz. A personal Ana Paula tá lá dentro do grupo também, se quiser perguntar alguma coisa sobre exercício para ela, ela também responde, né? Vai dar uma aula amanhã sobre perder barriga. Então, se você realmente quer essa mudança, esse é o valor que você vai investir. 12 vezes R$30,82. Talvez você tenha comprado uma injeção que não teve resultado nenhum ou teve pouco resultado. Isso aqui, acho que é menos de, acho que é uma fração de 1 a 3 aí, é o valor de um Ozempic da vida aí, entendeu? Esse é o valor, é o que Deus me fez sentir no coração de abrir, foi essa comunidade no final do ano. E essa comunidade tem me dado resultados incríveis. Talvez, às vezes, as pessoas não compartilham lá dentro do grupo, mas eu sempre recebo muitas mensagens, né? Essa semana mesmo foi uma semana que eu recebi uma enxurrada de mensagens justamente sobre as aulas, o quanto tem transformado a vida dessas pessoas que resolveram viver esse processo, tá? E você tem essa chance essa semana, hoje, exclusivamente, porque hoje vai ter um bônus especial para quem fizer a inscrição na comunidade, tá? E esse bônus é esse aqui. Para as 10 primeiras que se inscreverem na comunidade, vai ganhar uma sessão de diagnóstico de emagrecimento individual comigo. Então, o que vocês viram aqui, que eu trouxe para vocês aqui no começo, eu trouxe, como eu disse, um apanhado geral. Só que você vai ter um atendimento individual comigo, onde eu vou achar, junto com você, qual é, de fato, o seu bloqueio. Talvez você tenha ficado em dúvida que não, mas eu acho que esse é o meu, eu acho que aquele é o meu, não sei o quê. E aí, eu vou fazer essa sessão diagnóstica com você e vou falar, não, seu ponto de travamento, de bloqueio é esse aqui. E aí, a gente juntas vamos, dentro dessa sessão diagnóstica, a gente vai traçar um plano para você. Eu vou te entregar seu plano ali, individual, que vai fazer com que você siga.
tá? Então, só para as 10 primeiras que se inscreverem que vai ter esse bônus aqui, tá bom? E aí, quem quiser se inscrever, quem realmente decidiu, eu vou continuar, não vou parar aqui nesse desafio de 7 dias, eu quero, Cláudio, eu decidi que hoje é o meu dia de decidir, de fato, resolver isso aqui, tá? Eu vou deixar aqui o QR Code, mas eu também vou mandar lá na comunidade já o link que as inscrições estão abertas para vocês. Deixa eu colocar lá. Eu vou colocar lá na comunidade, mas tá aqui o QR Code também, quem quiser clicar no QR Code. Quem quiser clicar aqui no QR Code, ou mandar mensagem no meu número, né, que vocês conhecem meu número lá, e quiser entrar, quem quiser colocar alguma dúvida, que tiver alguma dúvida aí sobre a comunidade, quiser perguntar alguma coisa, pode estar perguntando aqui no chat, eu respondo para vocês. Alguma dúvida também sobre a aula? Cláudio, eu não entendi aquele ponto, a gente volta lá, a gente tira essa dúvida também. E aí, deixar para vocês essa última frase aqui. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. A decisão que você tomar hoje pode mudar a sua vida. Contar um relato para vocês de 2023, né? Quem lembra que eu estava com 24 quilos a mais em janeiro de 2023? Aí eu comecei a estudar, eu sempre falo disso, o livro do Paulo Vieira, que é um livro de coach, né? Paulo Vieira é o coach sistêmico. Só que o Paulo Vieira, qual a diferença do coach sistêmico para o coach que eu faço, né? O coach sistêmico, ele trabalha todas as áreas da vida, tá? Então, não é especial em nenhuma. É todas as áreas da vida que o Paulo Vieira fala, 11 áreas da vida, tá? O coach que eu faço é especialista em emagrecimento, né? Ontem eu fui numa reunião da igreja, mas por um acaso o padre falou assim: você tem que buscar alguém que é especialista. Você quer resolver alguma coisa? Você quer estudar sobre alguma coisa? Você tem que ir a quem é especialista. Então, tanto o meu curso de coach como o meu curso de terapeuta foi especialista em emagrecimento. A minha faculdade de psicologia não, é geral, gente. Mas os cursos que eu fiz paralelos foram sempre especialistas em emagrecimento. Por isso que eu conheço o emagrecimento comportamental hoje, porque eu estudo isso. É o que eu mais estudo, é sobre isso, tá? Então, em 2023, comecei ali com o livro do Paulo Vieira. E no livro do Paulo Vieira, eu comecei a me interessar pelo coach. Falei, ali tá a ponta de chave de virada. Comecei ali a descobrir o que estava acontecendo comigo, né? E aí, de repente, lembra que eu falei que quem tá no 9 ou 10, ela quer resolver? Me passa a Carol Ferreira, na época, que ela estava dando formação para coach de emagrecimento. E aí, eu olhei aquilo e falei assim, eu vou entrar nesse curso, porque eu vou resolver a minha questão e depois eu vou ajudar as outras pessoas. E aí, eu tomei uma decisão, eu vou fazer o curso de coach. Ali na hora. Falei assim, para eu saber que isso tá certo, como na época eu não tinha cartão de crédito, gente, com o valor, que era R$3.600, o valor total do curso de coaching, e aí eu não tinha com o meu cartão, aí eu falei assim, se eu mandar mensagem pra minha irmã, e a minha irmã deixar eu passar R$3.600 no cartão dela, com um valor alto, né, gente? A minha irmã deixar eu passar R$3.600 no cartão dela, eu sei que é a decisão certa que eu tô tomando. Olha que loucura, gente. Na época eu não tava nem trabalhando. E aí eu fui lá e mandei mensagem pra minha irmã. Gente, foi instantâneo, a minha irmã respondeu na hora. Peraí que eu vou te mandar a foto do cartão. Porque a minha irmã respondeu. E ainda bateu aquela insegurança, mas, gente, eu vou fazer R$3.600, eu vou ter que. Esse dinheiro, se não valer. Ah, mas eu tô decidida. Fui lá, passei o cartão da minha irmã e falei, Deus, seja o que Deus quiser, agora eu vou fazer. E eu embarquei nessa jornada, gente. E tô eu aqui. Agora, fez 2 anos em março que eu tô aqui. Emagreci, perdi todo o excesso de peso, tô me mantendo, o meu peso, e ainda hoje ajudo outras pessoas a emagrecer. Foi uma decisão rápida que eu tomei, mas que mudou toda a minha vida. E aí fica essa reflexão para vocês. Uma decisão muda tudo. Talvez você esteja adiando tomar essa decisão. Não, mas, Cláudio, às vezes eu já decidi, eu já dei passos para isso. Mas, como eu disse para vocês, talvez conscientemente vocês tomaram essa decisão. Talvez entraram em desafios, talvez até fizeram mentorias. Eu tive uma aluna que ela fez um processo de coach que custou R$10.000. Ela falou que na 5ª sessão ela abandonou. Ela não estava decidida a mudar ali naquele momento. Ela fez o processo ali e ela acabou abandonando, mas ela não estava decidida. Mas a decisão, você sabe, quando é aquela decisão que você fala, eu quero realmente resolver isso agora. Como a Priscila colocou aqui, ó, eu vou lutar por mim. É isso, é sobre isso. Eu vou lutar por mim, chegou a minha hora, chega, eu cansei disso. É essa decisão que você precisa tomar. E essa decisão, como eu disse, você vai exigir de você pagar um preço. E aí, se você ainda está em dúvida, avalie se você realmente está disposta a pagar esse preço da mudança. E se não tiver agora, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é o seu momento. Mas se você realmente, você fala assim, não aguento mais viver isso, eu quero resolver isso, quer resolver. Não é mais uma dieta ou um treino ou qualquer coisa que vai trabalhar ali momentaneamente. Mas é aquela pessoa que eu falei, quer resolver. Sabe aquele problema que você tá a vida inteira e você quer resolver? E lembrar que é um processo. E não é sobre acertar sempre, tá, gente? Que é uma das coisas que eu também falo para as minhas alunas. Errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Pensa que você é uma criança, que você tá aprendendo a andar, e você vai cair várias vezes. E tá tudo bem. Você vai passar a mão no seu joelhinho machucado, vai levantar e vai falar, eu vou tentar novamente. É o que eu mais ensino para as minhas alunas nas aulas. Que as pessoas querem a perfeição. E perfeição tem a ver com soberba, com orgulho. A única pessoa que é perfeita, gente, que vê esse mundo que foi perfeito foi Jesus. Nós, seres humanos, a gente tá fadado ao erro. E ontem mesmo o padre falou, desconfie das pessoas que falam que não erram.
Seja em qualquer área da vida, seja trabalho, seja no relacionamento, seja em qualquer, com os filhos, soberba. Isso é soberba. Isso é orgulho. A gente erra. A gente erra. Só que a gente cai e a gente levanta. E é sobre isso. Todo mundo, se você pesquisar, todas as pessoas que um dia mudaram suas vidas, elas erraram muito até elas acertarem o caminho. E eu, inclusive, levanto essa bandeira. Eu errei muito. 2022 foi um ano que eu errei, eu acho que mais de 15 vezes, até eu acertar em 2023 e realmente ter embarcado. E quer dizer que eu hoje não erro? Pelo contrário. Se de vez em quando eu faço esse desafio, gente, é porque eu percebo que eu tô errando. Tem que me resgatar. Aí eu faço um desafio ali, eu volto pro meu eixo. Não é porque eu tô magra que eu não erro de vez em quando. Não, gente, a gente erra também. Mesmo quando a gente sabe andar. Quem aí que sabe andar que nunca trupicou na rua? Você sabe andar desde que você era criança, mas de vez em quando você trupica na rua. É sobre isso, entendeu? E, como diz o autor que eu amo, Napoleão Hill, os fracassos são bênçãos disfarçadas. Toda vez que a gente fracassa, a gente tem um aprendizado com aquele fracasso para a gente desviar do caminho do erro novamente. Tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, tá? Quem quiser entrar para a comunidade, o link já tá lá no grupo lá. Quem quiser fazer processo individual comigo também, quiser saber, eu também estou aqui aberta, eu mando para vocês o programa aí que eu tenho, tá todo reformulado. Mesmo quem já fez processo alguma vez comigo, o programa tá todo reformulado, né? Devido aos novos cursos que eu fiz. Mas quem quiser entrar para a comunidade, seja muito bem-vinda aí à comunidade.